Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor e Salvador de nossa alma. Como vocês estão vendo aí o título, o poder da oração dos justos. É uma mensagem que exige muito estudo, porque tem várias palavras que vai dar um clareamento, vai nos trazer de modo extraordinário o conhecimento de várias mensagens até chegar o tempo da graça. Então é importante que vocês estejam atentos, né? Porque falar da oração é algo extraordinário. O que nós precisamos de fato é orar e vigiar. Vigiar e orar. Então eu vou fazer uma oração para dar início à leitura. Espero que vocês estejam todos, desejosos de serem ainda mais edificados pelo conhecimento da palavra do Senhor de modo espiritual. Amém? Deus Pai de poder e glória, soberano, glorioso, graças te dou, Senhor, primeiramente pela vida e também peço ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, muitas das vezes por falta do discernimento, do conhecimento da palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê o discernimento da palavra do Senhor para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, do Senhor. Pai Santo de poder e glória, que o Senhor opere para que vidas sejam edificadas através do Evangelho, que é o teu poder. Só o Evangelho entrando em nossas mentes, só o Evangelho no nosso coração é capaz de nos dar a orientação, do qual importante é ter a consciência de que somos morada, templo e edifício vivo do Senhor. Então que vidas sejam libertas, Senhor, libertas da promiscuidade, libertas da idolatria, libertas do orgulho, das vaidades deste mundo que só afasta de Ti. Pai Santo, que o Senhor opere para que as pessoas entendam o poder da oração e o qual é grandioso o efeito quando temos consciência do que pedimos. Então recebemos a resposta do Senhor. Isso vai ficar muito claro aqui e que o Senhor opere para que não fique dúvida, que a palavra seja bem clara, que o Teu Espírito esteja presente comigo, com esses que vêm de encontro com essa mensagem, que sejam edificados, Senhor. Porque o desejo do cristão é ser edificado, é sentir a Tua presença, é viver uma vida de fé verdadeira, genuína, e ver o Senhor agindo em nossas vidas, Pai. Ver o Senhor respondendo às nossas orações e que estejamos, sim, de acordo, em comum acordo com o Teu Espírito. É como eu oro e agradeço ao Senhor e que o Senhor continue operando, Pai, para a glória do Teu nome e para o nosso bem, em nome de Yeshua. Amém. Orar com conhecimento bíblico é importante, porque vai acontecendo algo lindo na vida do cristão, que é os lábios sendo purificados. Os nossos lábios, eles precisam ser purificados e só serão com o discernimento da palavra. Amém? Então, eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versos 11. Nesse capítulo tem um versículo muito falado, muito conhecido, e muitos têm até ele de cor, né? No verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Então acredito que você já tenha ouvido, sim. Então eu vou ler a partir do versos 11, o contexto, né? Para que vocês entendam que sem o conhecimento as pessoas correm o risco de passar uma mensagem que não está de acordo com a mensagem que é para ser, entendida. Então, vocês quiserem acompanhar, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versos 11. O subtítulo aqui fala: O Senhor aparece a Salomão, tá?
quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio. O Senhor lhe apareceu de noite e disse, abre aspas, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar, aqui tem um porém, já entra a questão do porém. E lá na frente, não vou colocar essa mensagem, por isso que eu vou falar, em Ezequiel se fala do cumprimento dessa profecia que foi dita aqui. Se esse porém, infelizmente aconteceu, o povo se afastou do Senhor, voltaram-se para as questões idólatras. E aí, a profecia que foi lançada aqui, se acontecesse e aconteceu, se cumpre lá em Ezequiel, tá? E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o meu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem, que foi o que aconteceu, né? Se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão, por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Vamos entender aqui a questão histórica, né? Mas focando pelo espelho da Bíblia. Se sabe que essa profecia se cumpriu lá em Ezequiel. Se sabe pela fala do próprio Jesus, Yeshua, nos evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, que ele tem um momento que ele fala, né, que aquele templo seria derrubado em 3 dias. Em 3 dias seria edificado outro templo. Ele não estava falando do templo físico, embora ele estava colocando a questão do templo físico, mas falando de um templo novo que seria levantado, né, construído, estabelecido pela vontade de Deus através do sacrifício dele. Tudo isso aconteceu. Ele ressuscitou e a partir dali, para que vocês entendam como foi aqui a profecia
Se Salomão não saísse, né, tivesse ali dentro dos decretos, dos mandamentos, não faltaria rei, não faltaria na descendência, na questão da humanidade, não faltaria descendentes ao trono. E de fato, não faltou. O que aconteceu é que o último rei reina, né, para todos sempre. Louvado seja o nome santo dele, Yeshua, que é ele. Então, por isso que eu estou sempre batendo aqui na mesma tecla. A mensagem precisa ser entendida de modo espiritual, porque ela está alinhadíssima, mostrando o propósito do Criador de Gênesis a Apocalipse. Então, esse rei é Yeshua. O reino dele foi estabelecido, ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. E o seu reino é espiritual, precisa ser entendido de modo espiritual. Amém? Não vou explorar muito desse assunto, mas para falar a questão da oração, é preciso que se fale, né? Porque as pessoas têm dificuldade de entender. Então, sendo você, eu, nós, espírito, templo, morada do espírito, precisamos entender a palavra de modo espiritual. E aí vem a questão, por que que muitas orações de cristãos não são respondidas? E para isso, eu vou precisar ler Ageu, tá? Se vocês quiserem acompanhar aí. O que está acontecendo, para depois ir para outras mensagens. Se você quiser anotar aí, é importante, é interessante, né? Ler todos os capítulos no seu contexto. O primeiro aí que eu li foi 2 Crônicas, capítulo 7. Quiser ler todo o capítulo, se faz muito viável, tá? É Ageu. Ageu eu não deixei separado aqui, mas é bom folhear, né? É para isso que servem as nossas abençoadas mãos. Folhear a palavra do Senhor, buscar. Porque vai falar aqui em Ageu 1, vai falar a respeito do templo do Senhor. Como é que está, né, esse templo hoje em dia? Como que ele se caracteriza na nossa geração e nas gerações futuras aí, né, que queira o Criador. Então, como é que está classificado esses templos hoje? Claro que existem as exceções, existem templos, moradas, adoradores em espírito, em verdade, pessoas conscientes, renovadas, né, já justificadas, existem. Porém, é preciso que o número seja crescente, para que o Criador ouça a oração e súplica do povo, de todo um povo, em prol de uma nação, em prol de uma descendência, né, em prol dos cristãos. Precisamos orar do modo correto. E o que está acontecendo, né? Muitas das vezes as pessoas se juntam, se reúnem, oram, mas esperam e não acontece. Porque ainda precisa amadurecer para orarem em conformidade. Então, como se encontra hoje o templo? Eu vou ler aqui Ageu, capítulo 1, tá? Ó, no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morrerem em casas de fino acabamento?
enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejo aonde os seus caminhos os levaram. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Até aqui, por enquanto. Só um instantinho. Ó, em 520 antes de Cristo. E aqui vai colocar uma seta aqui para Jeremias, por causa que o Senhor tem usado profetas, né, de tempos em tempos, para chamar o povo a terem responsabilidade com as coisas do Senhor. Salomão, ele orou ao Criador, o Criador viu ali todo um cuidado, um zelo para construir esse templo, para fazer os sacrifício, né, em prol da expiação, em prol do pecado do povo, tudo no tempo antes do Salvador Yeshua. Então, foi lançado lá, né, um porém. O povo, não só o rei, mas o povo precisava obedecer os decretos e os mandamentos do Senhor. O rei era uma autoridade. O povo tinha como uma autoridade. Hoje nós temos as nossas autoridades. Então, se a autoridade, o rei, fosse conforme o coração do Senhor, o povo se alegraria de fato. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então, o povo precisava estar em comum acordo, que era estar de acordo com a obediência, né, dos decretos, dos mandamentos, para que tudo lhes ocorresse para o bem. Quando um profeta, quando o servo do Senhor clamasse ou fizesse o sacrifício em prol, o Senhor ouviria, o Senhor protegeria as terras do povo. E aí, né, para não ficar estendido, o que aconteceu? Aconteceu que o povo sempre desobedeceu. O Senhor levanta aqui, né? Ageu. Ageu coloca essa questão muito clara a respeito do templo. E é interessante, vou ler novamente aqui no verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, a ponte para essa reconstrução espiritual, a qual o Salvador Yeshua estava colocando. E é interessante, eu li até o versos 11, porque é interessante como desenha, como fala muito claramente da situação desse templo. Como que está o templo, como que está a questão das lideranças das pessoas que estão muito ocupadas com as suas questões particulares, estão muito ocupados com suas casas, com seus ganhos, vou dizer assim, mas não está preocupado na edificação do templo. Quem é o templo? Vai para lá para 1 Coríntios.
templo, morada do Espírito somos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Se alguém destruir o templo, que são vocês, Deus o destruirá. Já coloquei isso aí em outros vídeos, eu sempre coloco, porque é uma mensagem chave para compreender a nossa responsabilidade, né? A respeito do templo, do corpo. Bem, então aqui em AG1, deixa claro a nenhuma importância na edificação do templo. Claro que aqui está antes do Salvador, mas a palavra do Criador, ela sempre nos aponta para uma compreensão de que a palavra está alinhada, que a preocupação do Criador é um propósito grandioso para edificar vidas, para que pessoas se tornem adoradores de fato, para que possamos comprovar e receber a resposta da oração do Senhor. E eu não vou poder explorar muito aqui Ageu. A palavra por si só é muito clara, né? Porque eu quero ler aqui, ó, Efésios. Efésios 5. Não, gente, não é Efésios 5, não. É Efésios 6. Efésios 6, versos 10 diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vejam, a verdade, a fé, o Evangelho, a palavra do Senhor, a salvação. Ou seja, precisamos tomar posse disso daqui. É disso aqui que devemos falar. Eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus, em nome de Yeshua. É esse tipo de mensagem que devemos receber para que na nossa vida possamos testemunhar dos feitos do Senhor, das respostas do Senhor, às nossas intercessões, às nossas orações, porque o poder da oração dos justos vale muito em seus efeitos, né? Então, para ser justo naquilo que fala, naquilo que prega, naquilo que ensina, naquilo que testemunha, né? Tem um processo, exige um processo, exige um compromisso. Lá atrás o Senhor já fala os decretos e os mandamentos. Por que os decretos? Porque os decretos são perpétuos, eles não mudam. Assim como o caráter de Deus. Deus não muda, Deus é o mesmo. E aí vamos entender de Gênesis a Apocalipse a mensagem de propósito do Senhor para a humanidade. Porque do mesmo modo, de contramão, vou colocar assim por conta da rebeldia, tem a resposta do que será na vida dos incautos, dos rebeldes, dos obstinados que persistem em serem orgulhosos, em serem maus, em serem avarentos, incrédulos, hostis à palavra do Pai.
já tem aí um caminho muito claro, né? Colocado na palavra qual será o futuro dessas pessoas. Daniel 12, por exemplo. Desprezo eterno, caso seja depois do juízo. O final de todos que rejeitam as verdades e a edificação desse templo é o desprezo eterno. Muitos já vivem distantes do Criador, mas não porque ele rejeitou. A oportunidade enquanto a vida, o fôlego de vida dele emprestado aí é a misericórdia, para que as pessoas sejam libertas e se arrependam dos seus pecados. Tenha uma nova consciência de que vai existir uma eternidade e que em vida já decidimos qual será o futuro da minha eternidade, o desprezo para todo sempre distante do Criador de todas as coisas, ou vida eterna, desfrutar da alegria, da paz, de uma vida sem dor, sem choro, sem sofrimento, sem doença, sem fome. É preciso fé? É. E se consegue, como está aqui, ó, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Se consegue com o conhecimento do Evangelho, da paz. Além disso, use o escudo da fé. Então, todas as armaduras aqui de Efésios 6 é voltado para a edificação do templo. É isso que eu quero colocar aqui. E eu iniciei lendo lá a respeito da luta contra o que devemos combater. Contra as potestades, que infelizmente, sobre essas vidas que não são edificadas, tem poder. Tem poder e legalidade de destruição. Está destruindo o templo. Com, claro, legalidade, com autoridade das pessoas por não terem conhecimento. E por não terem conhecimento, padecem. A própria palavra do Senhor vai dizer, o meu povo padece por falta de conhecimento. E aqui, em Tiago 4, tá? Vai falar da questão da submissão a Deus. Para que vocês vejam o quanto que a palavra do Senhor está em concordância. Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, presta atenção, que esse aqui é um detalhe muito importante. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Muito claro, né? Esse é o resultado de orar, não ouvir a voz de Deus, não ouvir o retorno, não ouvir o Senhor falando em sonhos, não ver o Senhor dando nem um raio de esperança, porque estão de acordo com o mundo. Sabe aquela fala comum das pessoas em cima do muro? Nem lá e nem cá. Às vezes tem um pouquinho, né? Como eu coloquei a mensagem. Tem até um pouquinho, mas não tem firmeza, não conseguem, não perseveram. Então, para chegar ao nível de conhecimento dos decretos, dos mandamentos, da importância desses mandamentos, que são perpétuos,
até entender que são templo, morada de Deus, até entender o que é mente renovada, ser justificado, ser circuncidado no coração, precisam do Espírito Santo. E louvado seja o nome santo do Senhor, que pela bondade e misericórdia dele, por ele conhecer a fundo o ser humano, ele permite que muitos são batizados no Espírito para que sejam edificados. Porque se depender da edificação por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Sem Yeshua, o Cristo, nada podemos, né? E para finalizar, gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ler aqui Romanos, né? Vocês perceberam aqui, é muito interessante. Leia novamente Tiago 4. Você vê o tanto de coisa que ocupa a mente, que ocupa o coração das pessoas. E muitas das vezes elas simplesmente entendem que Deus é obrigado a favorecê-las, a abençoá-las, sendo que o templo está precisando ser santificado, purificado, lavado, né? É um processo de renúncia de pecado, de não prazer ao pecado. Então, eu aconselho sempre que vocês vão ao canal, porque o que não falta são mensagens que nos edificam, tá? Aqui em Romanos 8, agora de visual novo, né? De óculos para melhorar aqui a leitura da palavra do Criador, porque tudo é para a glória dele, não é por estética, não é por beleza, é por necessidade mesmo, viu? Para melhorar aqui a leitura. Romanos 8, versos 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E aquele que sonda os corações conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, que é conhecedor de todas as coisas, que sabe do andamento do foco de cada ser humano, que sabe muito bem qual é o nível de dificuldade, mas o nível também de temor a Ele. Então, o Criador dá as medidas exatas, sempre para trazer o ser humano o conhecimento de que ele vive e que o filho dele também vive e está ao seu lado, aguardando apenas a ordem, né? Que o pai diga: filho, chegou a hora, vai lá tomar de volta toda a questão do poder, autoridades desses homens, vai tomar de volta os reinos, porque todos te pertencem. A autoridade está sobre teus ombros, como diz lá Isaías 9, para julgar a todos. Então ele vai vir, todas as coisas vão estar de acordo como tem que ser, para uma terra próspera, onde o povo do Criador possa habitar sem medo, sem injustiça, sem balanças desonestas, que tem profecias aí, o Criador coloca isso. Ele odeia essa questão da balança desonesta. E tratando-se da humanidade, percebemos essas estancas, né? Esses males gravíssimos que afetam a vida de todos, né? Porque somos aí governados por poderes, lideranças, então afeta a vida até que todas as coisas sejam colocadas no seu lugar. Devemos ter esperança de um número crescente de pessoas vivificadas, de um avivamento espiritual, de um buscar ao Criador? Sim. E é por isso que muitas situações complicadas ocorrem sem justificativa. Muitas das vezes nem entendemos como tais coisas acontecem, mas é para trazer o povo a clamar ao Criador do modo correto, a buscar, a entender o que nós estamos fazendo de errado que não está dando certo. Os templos não estão edificados. Eu não estou falando de templo, tijolo, não, gente, coisa física.
a não ser o ser humano. Estou falando do ser humano. Muitas pessoas não estão edificadas. Estão vivendo de faz de conta. Não estão profundo. É preciso, como eu coloquei no vídeo anterior, até errei o nome, é Naamã, né? Que mergulhou por 7 vezes no Rio Jordão. O rio que para ele não é, poderia ter outros rios mais limpos, mas a questão é como está o templo. Como está a vontade, o desejo das pessoas se aprofundarem, mergulharem na palavra do Criador. Não compreendem. Mas o Espírito Santo é que intercede por nós. O Espírito Santo é que nos capacita. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo é que envia os meios para que possamos atentar-nos de que precisamos buscar mais o conhecimento da palavra do Senhor e rever os nossos conceitos, ver o que está de errado em nós, ter a consciência de que somos morada e templo do Espírito Santo. Convencer, o poder de convencimento é do Espírito Santo. Então oremos sempre a favor de vidas para que sejam libertas de tantas coisas que as prendem para satisfazer a carne, né? Tanta coisa que está destruindo jovens, destruindo pessoas aí que não tiveram a oportunidade de terem acesso a conhecimentos extraordinários, que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor entendido do modo espiritual. As pessoas são edificadas quando elas são constrangidas. Elas precisam ser constrangidas, orientadas constrangidas no sentido de ser orientadas, exortadas da sua responsabilidade como templo morada. E que Deus não é adorado de qualquer jeito, Ele não recebe qualquer oração. Ele não recebe. Por isso as pessoas não têm a resposta. Então eu espero que eu tenha sido clara, né? Até aqui esse assunto é um assunto maravilhoso. Poderia falar mais? Sim. A palavra do Criador sempre vai nos orientar a buscar a edificação do templo, para que não sejamos desprezados eternamente. O Criador ele não quer desprezar ninguém, mas Ele é santo, nele não habita treva alguma. Para estar em comum acordo com Ele, tem que estar de acordo com a vontade dEle, porque Ele é santo. Amém? Então, louvado seja o nome santo do Senhor, porque até aqui Ele tem dado discernimento. Tudo é para a glória dEle, o mérito é do Espírito. Amém? Então, que vocês fiquem na paz e até a próxima. Assim o Senhor permitir.